Duas obras marcantes numa gravação histórica captada nos concertos em que foram estreadas. É sim o novo disco de António Pinho Vargas, que inclui Six Portraits of Pain e O Escuro. Os 6 retratos da dor partem de frases, de pequenos excertos de Spinoza, Deleuze, Manuel Guzmão ou Thomas Bernhard. A partir da palavra, Pinho Vargas convoca a dor do pensamento livre ameaçado, da dissidência, do estado do mundo, da morte. O Escuro é mais recente, comparável a um bloco de granito, para usar a expressão do compositor. Escrita depois da pandemia, dos primeiros efeitos da doença, num mundo com mais 2 guerras, Pinho Vargas explica que a obra responde às determinações de um corpo e às determinações de um mundo. António Pinho Vargas, muito obrigada. Boa noite. Bem-vindo. Muito obrigado. Comecemos pelas determinações do mundo. Desde a composição do Six Portraits of Pain, os retratos da dor, se não se multiplicaram, pelo menos agravaram-se. São hoje bem mais profundos. É um facto. Como é que isso impacta no compositor? Agrava o seu estado de espírito, digamos assim, só pode. Porque desde que haja assim, consciência e empatia com o sofrimento, foi essa atitude que me levou a compor aquela peça em 2005. E repara, o que se passa hoje é incomparavelmente pior de muitos pontos de vista e por isso, se eu escrevesse outros retratos da dor, seriam ainda mais terríveis do que aqueles os textos que iria escolher. Seriam diferentes dos de 2005, eventualmente. Numa entrevista ao Expresso, António Pinho Vargas afirmou que a obra O Escuro mudou tudo o que compôs segundo novas lógicas. Que lógicas novas são essas? Sabe, eu tive que me adaptar a uma nova circunstância física, que é um ruído que eu ouço permanentemente no ouvido esquerdo e que inicialmente me deprimiu imenso, como se pode imaginar, mas que depois acabei por ir dando passos no sentido de me adaptar a viver com aquilo e a conseguir pensar e tocar música, coisa que antes tinha estado em dúvida. O facto de ter conseguido, e digamos que a peça ao escuro representa de uma certa maneira a minha travessia dessa reaprendizagem, ao mesmo tempo que atravessa igualmente a travessia da pandemia, desde o seu início em 2020 até ao seu quase final em 2022. Eu digo quase final porque eu tive Covid pouco antes da estreia da minha peça ao escuro, quando já ninguém tinha, foi-me dito assim. Tá? Bom. E essa nova lógica passa pela reutilização dos seus próprios materiais, não é? Sim. De facto, foi isso que eu afirmei e foi isso que eu, de uma certa maneira, comecei a fazer. Reparo, o início da minha peça, Six Portraits, a minha peça ao escuro, foi verdadeiramente partir novamente do mesmo início de uma peça chamada Sinfonia Subjetiva, que estreou em 2019, pouco antes. Quer dizer, eu tive que partir do mesmo ponto, digamos assim, para chegar a um outro caminho. E quer dizer, fiquei bastante feliz por ter conseguido fazer esse trajeto, porque nada era garantido à partida. Foi um caminho inseguro. O texto, a palavra, é um objeto musical de eleição nestes dias? Sem dúvida que é. A maior parte da música é cantada, tem letra, tem canto, tem palavras. Portanto, para mim, sabe, muitas vezes... Como leitor apreende essa musicalidade, é isso? Quer dizer, eu compus 4 óperas e 2 ciclos de canções com palavras de poetas. Mas também componho música, como é o caso de Six Portraits of Pain, em que as palavras estão implícitas, por assim dizer. Elas não se concretizam, ninguém as diz. Aqui nesta Six Portraits of Pain, só se ouve a minha própria voz gravada em 2013 ou 2004, a dizer um texto da Anna Akhmatova. E todos os outros textos estão implícitos. Eles estão visíveis na partitura. Os músicos podem lê-los
se dispuserem a isso, eu espero que o façam, para entenderem melhor a razão de ser daquela música. E a conjugação destas duas obras num só disco muda ou impacta a fruição? Sabe, em primeiro lugar, acentua a minha satisfação, porque há vários anos que a peça Six Portraits of Pain, que de uma certa maneira eu posso dizer que mudou a minha vida, sabe? Nós temos essa sensação. No dia em que aquela peça é tocada pela primeira vez, naquele caso foi na abertura da Casa da Música, eu senti esta peça, eu ainda não sei como, mas vai contar para mim, para o meu futuro pessoal e para algumas pessoas que eventualmente gostem também dela, o que se aconteceu. Simplesmente a primeira edição que existia acabou, a editora fechou a atividade, encerrou a atividade e, portanto, eu passei a temer pelo futuro daquela peça. Se alguém quisesse ouvi-la, não tinha a possibilidade de comprar um disco e ouvir nas plataformas digitais. Neste momento já pode, e isso é gratificante para mim. É, portanto, imperdível, nesse e em todos os outros sentidos. António Pinho Vargas, foi um gosto conversar consigo. Obrigada, bom trabalho. Muito obrigado, igualmente, também.